Bom, Cripto, após a última manutenção da manhã do dia 28, podemos observar buffs e nerfs para os baús, dando um retorno maior de moedas para novos entrantes e limitando os ganhos para quem já está há um tempo. Supondo que você tivesse comprado 10 heróis, que daria um total de 100 moedas para arredondar os cálculos, caso você tenha farmado menos de 25 moedas, ou seja, 25%, os baús terão menos 10% de vida. Caso você tenha retornado mais de 25 moedas, porém ainda menos de 100, os baús terão 5% a menos de vida. Caso você tenha retornado mais de 100 moedas, mas ainda assim esteja abaixo das 100, que era o seu investimento original, os baús têm a vida normal. A partir do momento que você tem todas as moedas investidas de volta, ele passa a aumentar a vida dos baús. Ou seja, de 100 a 200 moedas, os baús passam a ter 10% a mais de vida. De 200 a 300 moedas, eles passam a ter 20% a mais de vida. De 300 a 400 moedas, eles passam a ter 30% a mais de vida. De 400 a 500 moedas, mais 40% de vida. E acima de 5 vezes do que você investiu, ele passa a ter 50% a mais de vida. Ou seja, isso cria um jogo mais interessante para novos entrantes, um jogo legal para quem já está e só quer retornar o seu dinheiro, e um jogo um pouco menos interessante para quem já está há muito tempo. E um jogo, ainda assim, rentável para quem está há muito tempo, desincentivando pessoas que estão há muito tempo no jogo a apenas sacar. Ele meio que te incentiva a reinvestir ou a abrir novas contas. Eles afirmam que o jogo entrou num estágio de acumulação e crescimento. Então todas essas decisões foram tomadas para garantir a saúde e longevidade do jogo. Zodiacs. Nesses últimos dias recebemos a promessa de algumas atualizações que vão tornar o jogo mais interessante e saudável. A promessa de novos gráficos fica para alguns dias adiante, mas desde ontem de manhã temos atualização de durabilidade dos carros. A partir de agora, os carros passam a durar 30 dias. Quando chega no prazo limite desses 30 dias, você tem que pagar 1.700 ZDCs para reparar o seu carro. A princípio, essa decisão é para incentivar os jogadores a comprarem novos carros. Afinal, esses vêm com 30 dias de durabilidade zerados e no Marketplace você pode comprar um carro já expirado. Isso causou, a princípio, um pouco de frustração em alguns jogadores, que foram surpreendidos com carros expirados, carros que a princípio estavam dando retorno e a partir de agora precisam de 1.700 EDCs para o reparo. Houve uma chuva no Marketplace de carros vencidos. Mas como a comunidade é criativa, já desenvolveram várias técnicas para driblar essa durabilidade. Essa nova atualização trouxe a durabilidade aos carros. Então logo embaixo aqui das especificações do carro, a gente vê quanto tempo falta para ele quebrar ou quando ele quebrou. Se ele tiver vermelho, a notícia é que você vai ter que pagar 1.700 EDC para renovar o seu carro. Mas os jogadores estão bolando novas estratégias de trocar 2 carros de 1 estrela mais 4 fragmentos por um carro novo, que vai ser de no mínimo 2 estrelas, mas pode ser de 3, 4, 5 ou até o mais raro de todos, de 6 estrelas. Há também aqueles, por não ter 2 carros de 1 estrela ou ter carros de 2 estrelas, que talvez já não é mais tão vantajoso trocar e sim pagar a manutenção, vender o carro de 1 estrela no mercado, adicionar os 1.700 ou talvez menos e trocar por uma box nova. Dependendo de como for, talvez até compense você vender seu carro mais barato, completar com 1.700, 1.800, 2.000 ZDCs, porque numa box você tem a possibilidade de ganhar um carro de 2, 3, 4 estrelas e assim em diante. Com relação à economia do jogo, será que essa atualização trouxe muito impacto? Os carros de 1 estrela fazem em média 190 ZDCs, 2 estrelas 223, 3 estrelas 303. Esses são os dados que eu levantei com base nos jogos que eu tive acesso, estatísticas que eu tive acesso. Como você pagou 3.500 ZDCs na box, o carro de 1 estrela retornava esse investimento em 18 dias e meio. O carro de 2 estrelas retornava em 15 dias e meio. E o carro de 3 estrelas em 11 dias e meio. Se a gente for levar em conta agora a taxa de manutenção, ele acabou estendendo um pouco mais. O carro de 1 estrela foi de 18 dias e meio para 26 dias. O de 2 estrelas de 15,6 dias para 21 dias. E o carro de 3 estrelas de 11 dias e meio para 14 dias. Ainda é um tempo de retorno incrível.
Lembrando que o cálculo leva em conta o custo da box e a taxa de manutenção no final do mês. Nessa atualização, nós temos alguns prós, que ele traz maior saúde e longevidade para o jogo, trazendo uma taxa de queima de tokens, exige dos jogadores novas estratégias, como a que foi mencionada, de trocar 2 carros por um carro novo ao invés de pagar a taxa, ou de você tentar vender o seu carro e inteirar para pegar uma box nova e tentar trocar por um carro de 2 estrelas ou mais. E a gente acaba tendo uma economia menos predatória. Afinal, jogadores que entraram muito antes, quando o ZDC ainda não tinha valor, tinha uma quantidade gigante de carros. Existem players com 30, 40, 50 carros. Isso não é um problema, afinal você investiu para poder ter o seu retorno. Mas dessa maneira, os saques começam a ficar muito agressivos. Com essa taxa, eles ainda são agressivos, mas não são tão mais danosos para a economia do jogo. Os contras dessa atualização é que agora a gente tem um ROI mais longo, então você precisa de mais tempo para conseguir ver o seu dinheiro de volta. O marketplace está mais complexo, ele tem uma nova camada, afinal agora você, além de se preocupar com a raridade do carro e etc., você também tem que se preocupar com o tempo que ele vai levar para expirar, você tem que levar isso em conta na sua compra. Afinal, se o carro já tem 15 dias de uso, teoricamente você vai arcar com metade da taxa, porque você vai ter metade do tempo. E de certa forma trouxe uma frustração muito grande para aqueles jogadores que há 2, 3 dias atrás compraram carros usados no marketplace e foram surpreendidos com carros que já estavam quebrados há muito tempo, muito tempo. Então a pessoa pagou pelo carro e logo depois da atualização vai ter que arcar com a taxa ou vender o carro para tentar pegar os seus ZDCs de volta.